Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso estudo de hoje sobre análise técnica. Hoje nós vamos abordar alguns conceitos úteis. É um vídeo curto, mas importante, porque é um mercado agora que você está entrando, que você está buscando informação, e aí você vai precisar desses conceitos para estudar, ler, para você entender também, ou quando você for ver outros vídeos de outros canais, você está familiarizado, né, com esses termos. No mercado americano, e aí isso já foi importado para o mercado brasileiro, existe duas figuras que eles utilizam até aqui na nossa tela, né? Um touro e um urso. Quando o mercado age na força dos compradores, nós dizemos que os touros estão dominando o mercado. Quando o mercado está sendo dominado pelos vendedores, nós dissemos que os ursos estão dominando o mercado. E até eu vi um vídeo interessante em que explicava a origem dessa terminologia. Foi até o André Machado que falou. Ele falou que quando o mercado está, os compradores estão atuando, estão colocando força no mercado, o valor das ações estão subindo. E aí simula o ataque de um touro, que o ataque de um touro ele é de baixo para cima. Se for ver a cabeçada dele, quando ele ataca, ele é sempre de baixo para cima. Então é a força dos compradores, a força do touro. Já quando os vendedores estão assumindo o controle, o valor das ações despencam, começam a cair. Então faz um movimento de cima para baixo. E é a forma como o urso ataca as suas presas, ou se defende também. Né? Então é um ataque de cima para baixo. É interessante essa explicação. Né? Então fica esses conceitos aí, essa terminologia para a gente poder atuar no mercado e saber falar a linguagem do mercado. Então, ações subindo, estamos diante do mercado em que os touros estão assumindo, ou seja, existe uma força compradora. Ações descendo, os ursos estão no controle, existe uma força vendedora. Beleza? Então, aqui desse lado nós vemos que o mercado está em alta, né? O mercado está em alta. Então, quando o mercado está em alta, mercado em alta, existe a terminologia também em inglês chamada bullish. Mercado em alta, vocês vão ver bullish. E o mercado em baixa, aqui nós sabemos que o mercado está em baixa. O mercado em baixa. E existe a terminologia chamada bearish. Tudo bem? Continuamos então, né? É importante saber que o mercado ele é muito volátil. Então existe mercado muito volátil e existe mercado pouco volátil. Melhor assim, melhor colocar dessa forma. E a análise técnica ela é muito útil para mercado volátil. Então a análise técnica ela é muito útil para o mercado volátil. Ok? E o que é um mercado volátil? Mercado volátil é quando existe uma variação de preço alta. Ou seja, e quando o preço, a distância do preço de negociação ela é alta e daqui a pouco ela abaixa, daqui a pouco ela aumenta, daqui a pouco ela fica pequena e daqui a pouco ela aumenta de novo. Ou seja, nós estamos diante de um mercado volátil. Existe uma volatilidade. É só pensar nos gases, né? Eles são muito voláteis porque eles se expandem em relação àquilo que é sólido. Então, o
mercado volátil é o valor em que é um mercado em que os preços eles se deslocam entre a máxima e a mínima, entre o fechamento e a abertura. E aí nós podemos ver que se eu estou diante de um mercado em que o valor da ação ela está entre 10 e 11 reais, ele é menos volátil do que o mercado em que o valor da ação está sendo negociado entre 10 e 20 reais. Aqui eu tenho uma variação de 10%, aqui eu tenho uma variação de 100%. Então a análise técnica ela é muito útil, ou ela é mais útil, melhor assim dizendo, nos mercados voláteis. E mais para frente vocês vão entender que os padrões são mais bem identificados nesses mercados. Tá bom? Então vamos seguindo aqui. Vamos falar do que é questão de bem sucedido. Você, operador, você precisa ser bem sucedido. E para você ser bem sucedido, nós falamos que a análise técnica ela vai estudar o mercado passado, o que aconteceu no passado de um gráfico, e identificar padrões e verificar se esses padrões estão se repetindo no futuro e tomar suas decisões. Só que para que você possa ser bem sucedido, você tem que se especializar em alguns tipos de padrões. Você não tem que saber tudo, é bom que você saiba tudo, mas com profundidade você se especializa em poucos padrões e você atua em poucos padrões. Então, o conhecimento ele enriquece, mas a operação é bom que você defina a sua forma de atuar, né, com poucos padrões. Muitos amadores eles pulam de uma ação para outra, isso é muito importante também. Não só poucos padrões, mas você precisa identificar o mercado que você vai se aprofundar. Eu vou mexer com mini índice, mini dólar, eu vou mexer com ações, pequenos valores, ações com pequenos valores, ações com valores mais altos. Vou operar no mercado das empresas do setor financeiro, não, eu vou operar no mercado das empresas da petroquímica, enfim. Também é interessante que você também define as empresas em que você vai atuar, que você define aonde você pretende operar, o mercado que você pretende operar, porque os profissionais tendem a operar nos mesmos mercados durante anos. Então nunca se esqueça disso. Você precisa encontrar um mercado que goste e se especializar nele. Não pula de ação para ação. Não faz esse pulo. Hoje eu estou olhando a ação A. Mas eu vou eu vou olhar a ação B, eu vou olhar a ação C, D. E o que aparecer oportunidade, eu vou operar. Não, você tem que limitar a valorização. Né? Até já o Palex, né? Ele fala, pega aí no máximo 3 ações, 4 ações, especialize nessas ações, dessas empresas, mesmo porque você pode estar perdendo oportunidade. Porque, como eu disse, nós estamos estudando padrão. Se você fica pulando de ação para ação, você vai colocar 10 ações na sua carteira. E aí, às vezes, você vai perder padrão de alguma ação. Ainda mais dependendo do tempo gráfico que você for analisar. Que no próximo vídeo a gente vai falar sobre tempo gráfico. E aí tem tempo gráfico, você não tem como ficar pulando de ação para ação. Você tem que permanecer naquela ação para analisar a repetição do padrão. E às vezes a consistência ela está o seguinte, porque nem toda operação que você entra você vai ganhar. Então, se você for estopado numa operação, ou seja, você perdeu dinheiro naquela operação e em seguida vem um bom sinal, você entra de novo e você ganha e sai com um ganho, com um gain.
Agora, se você perdeu na operação e você pula para outra ação, você vai perder o momento gráfico daquele padrão que está sendo formado naquela ação que você estava operando. E aí você perde consistência. Então, tem que estar atento nisso. Tá bom? De novo, nessa questão da operação aí dos bem-sucedidos. Né, dos bem-sucedidos. Nós já falamos aí de você procurar poucos padrões, você se especializar no mercado, né, poucos padrões, você se especializar no mercado, ok? Mas também você tem 3 fatores aqui, e aí a gente vai analisar que fatores que vai contribuir para você estar em algum, você está não, você melhorar a sua situação, se você está dentro daqueles que são bem-sucedidos. Então vamos lá, são 3 fatores aqui. Primeiro fator, mente, que é a questão da psicologia. Nosso lado emocional ele vai sempre nos testar, ok? Isso é muito importante. Controlar é o essencial. Então, testar o controle. Então, nosso lado emocional vai sempre nos testar. A gente precisa ter controle. A gente precisa desenvolver paciência para esperar o padrão, não nos precipitar. Nós precisamos ter disciplina. Isso mesmo, disciplina. Por que disciplina? Porque nós vamos montar um método. E esse método, ele tem que ser seguido. Então, olha, a nossa mente vai sempre nos testar. O nosso emocional vai sempre nos testar. Então você precisa controlar o seu medo de apertar o botão na hora em que todo padrão se configura como um padrão que você vai ganhar dinheiro. E aí você vai ter, às vezes, medo pelo valor que você está aplicando, às vezes pelo montante que você pode perder naquela operação. Então você tem que controlar seu medo, porque você é uma pessoa disciplinada e você vai seguir o método. Mas você também precisa controlar a sua ganância, porque às vezes você sai do seu método achando que você vai ganhar mais, mas o seu método, quando você estabelece um método, e nós vamos falar sobre isso bem lá na frente, você sempre quando você entra numa operação, você monta um setup, você monta aonde você quer entrar, aonde você quer chegar e o valor também que você está sujeito a perder. Então, às vezes, quando você atinge o seu alvo, que você vai ganhar, a ganância aumenta. Não, mas pode mais um pouquinho. Aí você não sai naquele momento, o mercado muda e você pode perder tudo que você ganhou, ok? E às vezes até sair perdendo aquilo que você aplicou. Não só perdendo o lucro que você tinha ou parte do lucro, mas perdendo parte do seu capital, ou seja, saindo com perda. Então, seja disciplinado. E na disciplina você controla a sua ganância. Isso é todo mundo, tá? Isso aí uma hora você vai experimentar isso. Infelizmente, todos nós vamos experimentar isso, mas você precisa ter disciplina para você experimentar poucas vezes, tá? E ter paciência, porque o padrão vai se repetir. Então é melhor você ficar. Tem gente que opera, o day trade. Day trade opera durante o dia. Então às vezes o camarada chega cedinho lá, entra na sala, fica 2, 3 horas sem operar, porque o padrão não chegou. Então espera. Né? O swing trade ele opera um padrão além do day trade, porque o day trade é apenas padrões que se resolvem no mesmo dia, compra e venda no mesmo dia. O swing trade não. O swing trade ele já vende num dia e compra no dia e vende 2, 3 dias depois ou na outra semana.
Então tem que ter paciência. Tem que ter paciência para que o padrão chegue com toda a sua configuração de modelo ali, com os índices, os indicadores, com contexto, tudo certinho para você entrar certinho na operação. Tá? Como nós falamos de método, a outra questão importante do bem-sucedido é o método, né? Então, os operadores bem-sucedidos têm a sua boa psicologia, mas também tem um método que ajuda a controlar a psicologia dele, a mente dele. O método nos dá uma direção de como agir nas diversas situações que irão aparecer. Isso é importante do método. Dado uma situação, o que eu faço? Dado um valor, o que eu faço? Dado um padrão, o que eu faço? Então, nessa situação, aonde que eu entro? Aonde que eu saio? Até onde eu posso aceitar a perda diante dessa situação? Ok? Ideal que ele seja escrito. Então, o método ele nos dá uma orientação. O ideal é que ele seja escrito. E você sempre o revise. Tá? Não é só escrever e deixar lá não, tá? É escrever e seguir. Como um método de trade, ou seja, um plano de trade eficiente, controlamos todo o nosso lado emocional. Então, se esse método ele for eficiente, como eu falei, ele vai controlar o nosso lado emocional. E ele precisa ter, então, na verdade, ele controla o nosso lado emocional. E, por fim, ele precisa ser objetivo. Tá? Nada de complexidade. A simplicidade ela é o segredo do trade, tá? Seja simples. Nada de complexo. Seja simples. Busquem a simplicidade. Busquem a simplicidade. Isso é de extrema importância. Simplicidade. Tá? E por fim, né, nosso terceiro fator aqui, nosso terceiro princípio de trades bem-sucedidos, dinheiro. Nós precisamos ter um capital operacional. Perfeito? Ou seja, nós temos que saber iniciar as operações com capital adequado, senão também as taxas, os impostos, eles vão comer todo o nosso lucro. Ok? Então a gente precisa saber entrar com o valor correto e saber preservar também o nosso capital. Entrar com o valor correto, né? E preservar nosso capital. É importante preservar o nosso capital, né, pessoal? É melhor eu sair com uma perda agora e conseguir ganhar mais à frente, recuperar, do que eu não ter mais condição de entrar no mercado. Tá? E você perder 3% é melhor do que você perder 5%. Porque para você recuperar 5% é mais difícil do que você recuperar 3%. Se você perder 10%, é muito mais difícil você recuperar em relação a 3%, a 5%. Então tem até alguns, inclusive o Palex, né? Ele fala que arrisque seu capital em torno de 6% ao mês, para quem está iniciando. Se naquele mês você já perdeu 6% do seu capital, pare de operar, volta a estudar e no mês seguinte você volta para o mercado. Porque à medida que você vai perdendo mais, é mais difícil você recuperar. Tá ok? E aí, pessoal, só a última dica. A análise é difícil, tá? Não é tão fácil, não é fácil não. Tem gente que vende muita coisa bonita aí, né? A análise, ela é difícil. Mas mais difícil do que a análise é operar. Operar é mais difícil do que analisar.
Então isso é fundamental, você ter essa consciência. É fundamental que o trader que queira, né, você que quer ir lograr êxito nessa sua empreitada, você tem que sempre buscar novos aprimoramentos, você sempre tem que estar estudando. Você precisa ter controle emocional, você precisa ter controle financeiro. Sempre faça o seu dever de casa, nunca esqueça disso. Tá bom? Sempre faça o seu dever de casa, não esqueça disso. Então essa é o nosso conteúdo de hoje. Espero que tenham gostado e nos veremos mais à frente. Um abraço a todos.